Para mim já está mais do que claro que começou um processo de fritamento do Filipe Luís, ou seja, um processo de derrubar ele do carro. Ontem o Flamengo teve mais uma lesão de De La Cruz, e o Flamengo empatou com o Botafogo em 0x0 no Maracanã. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos aí no canal Flamenguista. Tô puto, mas peço você que se inscreva no canal, deixa o like e ative o sino de notificação para ser notificado de quando sair um novo vídeo. Agora vamos para as notícias, informações do Flamengo. Nação, todo mundo sabe que ontem o Flamengo empatou com o Botafogo em 0x0 dentro do Maracanã. Tudo bem que não tinha Arrascaeta, não tinha Gerson, não tinha Pulgar, mas o Flamengo tinha a obrigação de vencer. Por quê? Esse time do Botafogo não é lá essas coisas não. Eu confesso que é um bom time, mas não é um bicho de sete cabeças não. O Flamengo ontem deveria ter total condições de ganhar esse jogo. Ontem o Arrascaeta, o camisa 10 do time, nem relacionado pro jogo não foi. Ah, mas vai lesionar, vai estourar. Cara, deixa ele pelo menos lá no banco. Jogar pelo menos 15 minutos, 20 minutos que seja. Porque a gente sabe que ele é um jogador decisivo. Não é à toa que ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada 2025. Não é à toa, mesmo não sendo um atacante. Ele é um meia atacante e mesmo assim é o artilheiro do Campeonato Brasileiro nessa temporada, pelo menos até o momento. A gente sabe que ele é um jogador decisivo, então de uma hora para outra, o jogo pode estar ruim ali, pode estar difícil pro Flamengo, ele sempre tira um coelho da cartola e decide o jogo. Mas aí o Filipe Luís, a comissão técnica dele, juntamente com ele, decidiu nem relacionar o cara pro jogo. Ele não ficou nem no banco de reserva, ele ficou em casa. Ele alegou aí na entrevista que ele está sobrecarregado pelo tanto de jogo que ele vem jogando. Mas, cara, um jogo como o jogo de ontem, um jogo decisivo, que se o Flamengo ganha, ainda não assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro, mas estaria colado. Agora o Palmeiras tá aí a 4 pontos de vantagem do Flamengo. É 4, é 5 pontos, sei lá, 6 pontos, nem sei quantos pontos é. Mas o Palmeiras tá aí na vantagem, né? É o líder do Campeonato Brasileiro. E na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, lá na casa do Palmeiras. E mesmo se o Flamengo ganhar, empatar ou perder, o Palmeiras vai continuar sendo líder. Por quê? Por incompetência do próprio Flamengo. Porque quando o Palmeiras perdeu lá pro Bahia, era pro Flamengo ter ganhado o jogo. Não, o que é que ele fez? Empatou. Empatou com o Vasco, empatou com o Inter. Então, o Flamengo desperdiçou oportunidades. Era pro Flamengo ter pontuado, para quando o Palmeiras tropeçasse, o Flamengo passasse na frente. Claro que ainda o campeonato ainda tá no começo, existe chance, mas Campeonato Brasileiro a gente não pode desperdiçar pontos. O Campeonato Brasileiro tem que pontuar em casa o mais possível que der para ganhar de pontos, a gente tem que ganhar. E o Filipe Luís tem cometido os erros aí, cara, que é inadmissível. Tem colocado Luiz Araújo para jogar ali como jogador de meio atacante. Cara, e todo mundo sabe que o Luiz Araújo não é jogador para jogar no meio de campo. Ele é jogador para jogar na ponta. Tanto que no último jogo contra a LDU, pra mim, na minha opinião, ele foi o melhor jogador em campo, dando passe pra gol e fazendo gol. E ontem, o Filipe Luís colocou ele pra jogar ali como jogador de criação. Gente, Luiz Araújo não é jogador de criação. O Filipe Luís quer colocar ele pra jogar como o Everton Ribeiro jogava no Flamengo antes. Porque antes o Flamengo tinha a Arrascaeta como meio atacante do lado mais caindo pela direita, e o Everton Ribeiro mais caindo na verdade, o Everton Ribeiro pela direita e o Arrascaeta pela esquerda. Porque o Arrascaeta, ele é destro e o Everton Ribeiro é canhoto. Só que o Luiz Araújo não tem a qualidade do Everton Ribeiro para jogar no meio de campo. O Luiz Araújo tem a qualidade para jogar como ponta. Ali no 1 contra 1, ele sempre leva vantagem sobre os adversários. Então não adianta. O Filipe Luís está querendo dar uma de Tite, colocar o jogador para jogar numa posição que não é a posição dele de origem. Isso fica complicado, né? Ontem, o Everton Araújo estava jogando de volante. Mas é claro que a origem dele é o volante, mas ele não é aquele jogador de criação. Ele é aquele jogador mais de combate, aquele jogador mais defensivo. Pra mim, na minha opinião, os caras querem fritar ele também aí, dizendo que ele é o pior jogador do mundo, e ele não é. Na minha opinião, ele é um jovem ainda, tá começando a carreira, mas ali, cara, ele não comprometeu muito ontem. Só que ele não é aquele jogador de criação como ele queria que ele fosse ontem. Entendeu? O Everton Araújo é mais jogador de combate. Ontem, o Wesley oscilou, não fez uma boa partida, mas é normal também. Ele também já tá com a cabeça aí lá na Europa, que na próxima janela de transferência, com toda certeza, ele vai ser vendido. Então o Filipe Luís vai colocar no próximo jogo, provavelmente o Varela. Pode ser até que seja melhor, porque o jogador o Guilherme Varela, é um jogador mais defensivo que o Wesley. Então, não adianta ele querer inventar moda, colocar o jogador que não é da posição. Coloca alguém da base, porque não tem quem jogue. Não tem. Então fica complicado. Ontem, era pro Flamengo ter ganhado aquele jogo, porque o Flamengo não criou nenhuma chance, e mais uma vez o Rossi salvou o Flamengo. Porque fez defesa difícil. Eu venho sempre falando aqui.
A situação do Flamengo não tá pior na Libertadores por conta do Rossi, que quando é exigido tem feito baitas defesas, tá? Defesas extremamente difíceis e ele não tem levado esses gols, ele tem defendido. O Rossi tem sido um jogador fundamental até o presente momento nesse time do Flamengo. O que se salva nesse time do Flamengo nessa temporada é o Rossi, que pra mim tá com crédito, e o Alexandre, que é um baita de um jogador, não tem nem o que falar. Tá? Uma baita contratação do Flamengo foi trazer o Alexandre. Então, o que se escapa nesse time do Flamengo é esses dois jogadores. Michael não tá jogando nada, mas eu vejo que ele é muito esforçado, só que esforçou bastante, toma muita decisão errada. Mas também não é pra vaiar o cara antes do final do jogo. Isso não aconteceu ontem, aconteceu isso no jogo na Libertadores, né? E Léo Ortiz não tá comprometendo muito ontem. Deu uma vacilada lá, mas ele não é uma máquina, ele vai errar uma hora ou outra. E o Felipe Luiz, ontem, queimou o Matheus Gonçalves, falando que o cara entrou como um jogador arcaico, anarco, alguma coisa do tipo assim, cara. Ele não deve falar isso do menino. A gente tava cobrando aqui mais oportunidade pra ele. Tudo bem que ontem ele não jogou absolutamente nada, mas o time do Flamengo também não jogou porcaria nenhuma. Então, se o time não vai bem, é claro que um jogador que tem qualidade como ele tem, habilidoso, também não vai bem. Então, o Flamengo vai aí esse empate com gosto de derrota. E tem muita gente já pedindo a cabeça do Felipe Luiz, tá? E tudo bem, se você pedir também, aqui nós vivemos numa democracia, a gente tem que aceitar a opinião do outro. Mas a minha opinião ainda não é pra ele deixar o Flamengo, pelo menos não ainda. Quando eu achar que tem que pedir a demissão dele, realmente eu vou vir aqui e vou falar. E ontem o De La Cruz saiu lesionado de campo, acredito que não seja uma lesão grave. Nessa segunda-feira ele vai passar por exames de imagem pra ver o grau da lesão dele. E ver se ele vai desfalcar o Flamengo nos próximos jogos ou não. Bom, na minha opinião já ficou claro que existe um movimento dentro do próprio Flamengo para derrubar o Felipe Luiz. Por quê? A escalação está sendo vazada todo jogo e todo jogo os caras têm acertado. A escalação dos times que o Felipe Luiz está escalando para os jogos, todo jogo está sendo vazado mais uma vez. Esse problema já é um problema que vem desde o Paulo Souza, desde o Sampaoli, do Tite, até do Dorival Júnior. Esse é um problema antigo do Flamengo. E a gente viu que quando os técnicos começavam a ser fritados, começavam por aí. A escalação do time sempre vazando. Então a gente tem que ficar de olho nisso. O Felipe Luiz tem que ficar prestando atenção nisso. Ontem ele falou que isso não estava no alcance dele e não sabe como é que o cara que vaza consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Cara, nem todo mundo tem um peso na consciência como nós temos. Então isso tem que ser melhorado. Porque toda vez tá escalando, tá vazando a escalação do time, aí desse jeito fica fora, né? E ontem o Jorginho se despediu da torcida do Arsenal, tá? Na próxima rodada vai ser a última rodada da Premier League e vai acabar a Premier League nessa temporada 2024-2025, porque o calendário deles é diferente do calendário aqui sul-americano. E o próximo jogo, o Arsenal vai jogar fora de casa. O Jorginho pode até entrar em campo, mas não vai mais ter o apoio da torcida do Arsenal. O Jorginho já está contratado, tá, gente? Já está fechado com o Flamengo. É esperado a vinda dele para o Brasil, mais especificamente para o Rio de Janeiro, entre o dia 4 e o dia 6 de julho. Então, o Jorginho já está fechado com o Flamengo. E eu espero, de verdade, que ele venha a agregar. Que, na minha opinião, é um baita do jogador, vai vir sim, para agregar assim, nesse time do Flamengo, principalmente nesse meio de campo. É um baita do jogador, não tem nem o que falar, tá? Não tem nem o que falar, é um jogador de peso. E o Flamengo precisa contratar um meia atacante. Lembrando que o Jorginho não é um meia, tá? Ele é um jogador mais de volante ali, como o Gerson e o Pulgar. É isso aí, nação rubro-negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que você se inscreva no canal. Tem muita gente que me assiste e não se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e dá o like no vídeo. Valeu, falou e saudações rubro-negras.